abriu mão da sua glória, e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e quando se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Esse nome é Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Oh, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória, e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Esse nome é Jesus, nome sobre todo nome, sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade, o príncipe da paz, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome. Boa noite, saúde amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Muito bom estarmos reunidos nesta hora para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor. Peço licença para entrar mais uma vez aí na tua casa, para juntos, mesmo que ainda distantes, porém não separados, mas unidos pelo Espírito Santo do nosso Deus, amém? Que você tenha um momento agora de louvor, de adoração, aí na sua casa, como igreja reunida, aí onde você está, para que juntos recebamos, através da música, através da palavra, um momento de esperança para o nosso coração, amém? Muito bom estarmos reunidos. Eu quero convidar você agora, depois dessa canção que nós cantamos, mas agora nós vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, nós vamos fazer a leitura do verso 5 ao verso de número 11. Nós acabamos de cantar e agora nós vamos ler exatamente o que diz a palavra do Senhor para nós. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, segundo capítulo, a partir do verso de número 5 ao verso de número 11, diz assim a palavra do Senhor. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Para que ao nome de Jesus todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, se dobrem, e toda língua confesse que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Hoje é um domingo importante no calendário cristão, na história da igreja, domingo de Ramos, onde nós celebramos a entrada de Jesus, não somente em Jerusalém, mas nas nossas vidas, e o consagramos e o declaramos como o Senhor da nossa vida, que Jesus Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que Ele reine absoluto no nosso coração, que Ele reine absoluto nas nossas vidas, nas nossas ações e nas nossas palavras. Que assim como o Senhor Jesus foi obediente, após a sua entrada triunfante como o Rei da Glória, que nós sejamos também obedientes assim como Ele, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Que nós sejamos obedientes enquanto estivermos neste mundo, louvando,
engrandecendo o seu santo nome, nos esvaziando de nós mesmos, para que Ele cresça, para que Ele seja o centro das nossas vidas, daquilo que somos e daquilo que fazemos. Amém? Que cada um dos irmãos e irmãs reunidos aqui nesta hora, cada família aí representada, seja uma extensão do corpo vivo de Cristo, onde você está, falando, vivendo e exalando o nome de Jesus Cristo, para que a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Amém? Nós queremos orar nesta hora. Peço para que você abaixe tua cabeça, feche os seus olhos. Nós vamos orar juntos nesta hora. E eu peço para que você não somente concorde com a minha oração, mas também faça a sua oração aí onde você está. Nós queremos continuar orando de uma maneira especial pela vida do nosso irmão diácono Daniel, por toda a família. Na quarta-feira todos acompanharam. Aprove ao Senhor recolher a dona Dora para si, e ela descansa agora na eternidade nos braços do Pai. Mas nós ainda precisamos orar pelo seu Daniel, pela família, pelo consolo e fortalecimento do Espírito Santo, assim também como devemos orar pela Carol, pelo Daniel, pelo Felipe, a esposa e os filhos do reverendo Cristiano, que também nos deixou na última semana, e que o consolo e a força do Espírito Santo também esteja alcançando a Carol nesses dias difíceis, e todas as famílias enlutadas de tantas pessoas que têm nos deixado, tantas pessoas que têm sido ceifadas, tantas pessoas que têm tido as suas vidas ceifadas por essa doença que assola o nosso mundo, a nossa cidade. E também devemos orar por aqueles que estão acamados, aqueles que estão lutando contra essa doença. Tantas pessoas. Louvamos a Deus pela dona Esmeralda, esposa do pastor Elienos, que se recupera bem. Tantas outras pessoas que também se recuperam, que estão bem, e que nós, como pessoas, servos e servas do Senhor Jesus, devemos orar para que o Senhor esteja trabalhando na vida dessas pessoas, na vida daqueles que estão trabalhando na linha de frente. Tantas pessoas que têm sofrido o impacto não só da doença, mas na economia, e nós devemos orar por elas também. Portanto, agora convido você a orar comigo, não somente concordar com a minha oração, mas feche os seus olhos, se desligue um pouquinho do que você está fazendo, respire fundo, acalme o teu coração e a sua mente, para que nesta hora o Espírito Santo também fale com você, para que você também tenha um momento com Deus agora e ore junto comigo. Vamos levantar um clamor aqui e aí onde você está, igreja reunida e unida pelo Espírito Santo. Amém? Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos pela beleza da tua santidade. Te louvamos, ó Pai, porque apesar de nós, o Senhor tem se feito presente nas nossas vidas, tem nos abençoado e tem nos sustentado, ó Pai. Nós colocamos agora, ó Pai, diante do teu altar da graça, a vida de cada irmão e cada irmã que está aqui presente nesta hora. Cada família, Senhor, aqui representada. Que o Senhor continue, ó Pai, a derramar da tua provisão, do teu cuidado, do teu sustento, da tua graça, da tua proteção, ó Deus. Que o Senhor continue sustentando, provisionando todas as coisas para os teus filhos e filhas em nome de Jesus. Que cada casa, cada família aqui, Senhor, continue sendo uma extensão do teu corpo vivo, uma extensão da tua igreja, viva e eficaz, onde cada um de nós estivermos, ó Pai. Nós colocamos de uma maneira especial diante de Ti, Senhor, a vida do nosso irmão diácono Daniel, toda a família, Senhor, os filhos, filhas, as netas, netos, toda a família, ó Deus. Pedimos o Teu consolo, o Teu fortalecimento, o Teu cuidado. Que o Senhor esteja, ó Pai, com eles, nesse momento tão difícil de perca, ó Deus. Uma perca que é difícil, a separação humana é difícil, mas nós nos consolamos e nos amparamos na Tua promessa de vida eterna. Porque a Tua palavra diz, o Senhor mesmo nos diz, que aquele que crer em Ti, ainda que morra, viverá. Por isso, Senhor, derrama o Teu consolo, o Teu fortalecimento na vida do nosso irmão Daniel, de toda a família. Assim também, ó Deus, na vida da Carol, na vida do Daniel, do Felipe, ó Deus, a esposa do nosso irmão reverendo Cristiano. Esteja com ela, ó Deus, fortalecendo, que ela continue, ó Pai, sendo sustentada e amparada por Ti. Assim também, ó Deus, por todas as famílias que estão enfrentando a dor do luto. Tantas pessoas, ó Pai, estão morrendo, tantas pessoas, ó Pai, estão sendo tiradas de nós. Muitas vezes, ó Deus, não conseguimos nem nos despedir de uma maneira digna dos nossos parentes, dos nossos queridos.
Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, visite cada família de uma maneira especial, levando a Tua paz que excede todo entendimento, levando o Teu consolo, o Teu fortalecimento, porque somente Tu, Senhor, somente o Senhor pode nos sustentar. Pedimos também por aqueles que estão trabalhando na linha de frente, médicos, enfermeiras, motoristas de ambulância, pessoal da limpeza, que já estão se sentindo tão esgotados, ó Pai. Pedimos a Tua força, o Teu amparo, ó Deus, na vida desses bravos trabalhadores, ó Deus, que têm lutado, têm dado o suor e o sangue muitas vezes, ó Deus, para lutar contra esse mal e salvar vidas. Abençoe, ó Deus, cuide deles em nome de Jesus. Pedimos, ó Pai, também por aqueles que estão acamados, aqueles que estão lutando contra essa doença ou qualquer outra doença. Pedimos a Tua mão, que o Senhor coloque a Tua mão santa, curadora e restauradora sobre a vida deles em nome de Jesus, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que como igreja o Senhor continue nos usando, nos abençoando, Senhor, para que nós continuemos, ó Deus, nos esvaziando de nós mesmos, para que o Senhor cresça, para que o Senhor vá adiante daquilo que pensamos, daquilo que falamos, da maneira a qual agimos. O Senhor continue sendo a nossa destra, ó Pai. O Senhor continue sendo o cabeça do nosso corpo, da igreja reunida em cada casa, em cada irmão, em cada irmã. O Senhor continue, ó Pai, sendo exaltado e glorificado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado a viver. Mesmo que ainda em momentos difíceis que passamos, podemos ver, ó Pai, o Teu direcionamento. Pedimos também de uma maneira especial por aqueles que talvez perderam seus empregos. Sabemos que o momento econômico também não é favorável. A pandemia tem escancarado para nós tantas dificuldades, tantas injustiças. Dentre elas, ó Deus, pedimos por aqueles que têm os seus próprios negócios, aqueles que precisam trabalhar. Pedimos, ó Deus, que o Senhor leve o sustento, que o Senhor provisione, que o Senhor de alguma maneira, ó Deus, esteja ajudando eles em nome de Jesus. E que nós, como irmãos e irmãs, também sejamos um elo de sustentação para aqueles que porventura passem necessidades, ó Pai. Pedimos, ó Deus, também que o Senhor use as nossas vidas. Que o Senhor continue, ó Pai, a nos usar como Teu povo, como Tua nação santa, como um povo de propriedade exclusiva Tua, Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você conosco nesta hora, fale aos nossos corações através das músicas, através das canções, e que nós sejamos, ó Pai, servos bons e fiéis, usados e fortalecidos por Ti. Perdoa as nossas falhas, Senhor, perdoa os nossos pecados, recebe a nossa oração, pois fazemos isto em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você agora nesse instante a louvar ao Senhor, a cantar com esta canção que o grupo vai ministrar para nós, que ela seja a tua oração, que ela seja um bálsamo no teu coração e encha ele de alegria, de esperança naquele que é o Senhor das nossas vidas. Amém? Louvemos ao Senhor.
limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver. Quero amar-te como tu me amas. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus e que Ele seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. Amém? Antes de nós meditarmos na palavra, hoje nós vamos encerrar a nossa série de mensagens Deuses Falsos. Se você não assistiu alguma das nossas meditações dessa série, só ir lá na página do YouTube da nossa igreja que você vai poder então aí acompanhar as nossas meditações. Mas antes de nós entrarmos nesse encerramento, né? Nós vamos encerrar hoje a nossa série. Quero dar alguns avisos importantes para você. O primeiro aviso é na próxima sexta-feira. Nós estamos entrando aí numa semana importante, a Semana Santa, de preparação para louvarmos, né, e relembrarmos o sacrifício de Jesus, a paixão de Cristo. E neste ano, nessa sexta-feira da paixão, diferentemente de todos os outros anos que a gente sempre teve a nossa celebração aqui da igreja às 7 horas da manhã, neste ano nós vamos, nesse momento difícil, nos ajuntarmos com todas as igrejas do nosso presbitério. Vamos nos ajuntar enquanto IPIs do Grande ABC, através do da página do YouTube do presbitério, né? Nós vamos ter a nossa grande celebração da paixão de Cristo às 9 horas da manhã, online, né? No canal do YouTube do nosso presbitério. Então, anote aí na tua agenda, coloque o celularzinho para despertar. Na sexta-feira, dia 2 de abril, às 9 horas da manhã, online, na página do YouTube do nosso presbitério, nós vamos ter a grande celebração da paixão de Cristo, uma organização, realização do presbitério. Vai ser aqui na nossa igreja, no nosso ambiente, para a sua casa. Então participe, prestigie, e nós vamos compartilhar com você através do WhatsApp, nas redes sociais, o link para você assistir o culto, para você participar, tá bom? Esteja em oração, esteja colocando esse momento também diante de Deus. Como eu disse, esse mês que nós vamos iniciar agora na próxima semana é um mês importante para nós, né? Um mês onde nós celebramos a Páscoa, a paixão de Cristo, e nós vamos iniciar uma nova série de mensagens denominada Morte, Ressurreição e Vida. Nós vamos olhar para alguns aspectos da vida de Jesus, vamos olhar através desse momento da vida dele, da morte, da ressurreição e a vida que ele nos traz. Vamos refletir, relembrar alguns momentos da vida de Jesus que devem reverberar ainda hoje através das nossas vidas como seus discípulos. Amém? Então, acompanhe, participe e compartilhe também essa série que nós vamos iniciar no próximo mês. Nesta semana,
uma semana importante para nós, Semana Santa, onde nós vamos nos preparar, né, através aí de algumas devocionais. Nós vamos compartilhar com você através do WhatsApp algumas devocionais escritas para que você tire um tempo. A intenção de nós compartilharmos essas lições finais, essa última semana de Jesus até ali a sua morte, nós vamos compartilhar com você algumas devocionais, e a intenção é que essas devocionais, mesmo que curtas, pequenininhas, nós vamos mandar para você escrito no WhatsApp, não em áudio, não em vídeo. Por quê? A intenção é que nessa semana, seja no período da manhã, ou na hora do seu almoço, ou à noite antes de dormir, você tire um tempo para estar na presença do Senhor Jesus. É uma semana de preparação, de lamento. Estamos vivendo um tempo tão difícil, de dor, de lamento, diante de tantas mortes. E nós devemos nos colocar diante de Deus, para que através do momento de dor dele, da semana em que ele foi humilhado, ultrajado, nós nos coloquemos diante dele, sentindo as suas dores e também sentindo as dores deste mundo em que nós vivemos. Então, nós vamos compartilhar com você. Se você não receber, manda uma mensagem para nós que nós enviamos para você. Compartilhe com as pessoas, com sua família, com seus amigos, e tire um tempinho do seu dia, seja de manhã, na hora do almoço ou à tarde, para você ler a devocional, orar, tendo um tempo ali a sós com Deus de oração, para que Ele também ministre o seu coração, para que Ele esteja alimentando você com a esperança viva e eficaz, que não vem de nós, mas que vem da palavra dEle, que é viva e eficaz para as nossas vidas. Amém? Então separe aí um tempo e compartilhe com as pessoas, tá bom? O último aviso, mas não menos importante, é que se iniciou hoje, já está lá na página do YouTube da igreja, o novo culto infantil do Arena Kids. Você que tem neto, conhece alguém que tem criança pequena em casa, vai lá no YouTube da igreja, pega o culto, compartilhe. Nós vamos compartilhar com você também pelo WhatsApp, vou ver com as meninas do Kids de compartilhar com você, para que você possa compartilhar também essa história com alguém que tenha criança em casa. E nesse mês a temática vai ser a Páscoa, Ele vive. O momento também das crianças, diante desse turbilhão de aulas online, desse momento que as crianças também estão enfrentando dificuldades e precisam do nosso apoio. É um momento delas também terem uma palavra, é um momento com Jesus. Vai ter atividades, vai ter, se você quiser receber o kitzinho de atividade, conhecer alguém que você queira entregar, entre em contato com a gente, que a gente pode disponibilizar para você também, tá bom? Então corre lá na página do YouTube da igreja, já aproveita e se inscreve na página do YouTube da igreja, que você vai receber as notificações dos vídeos, e lá tem, entre as nossas celebrações, o vídeo do Arena Kids para você compartilhar, tá bom? Deus abençoe. Como eu disse há pouco, nós vamos encerrar hoje a nossa série de mensagens Deuses Falsos. Nós tentamos, durante esses domingos, conversar e aprender e relembrar e trabalhar a identificar em nós alguns falsos deuses, alguns ídolos que o nosso coração fabrica, e nos esvaziarmos dessas promessas vazias que eles trazem, mas buscarmos a presença de Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o que realmente importa e traz verdadeiro sentido para a minha vida e para a sua vida. Nós já conversamos sobre o nosso coração ser uma fábrica de ídolos. Vimos que toda e qualquer coisa pode se tornar um falso Deus, principalmente as melhores coisas da vida. Conversamos sobre o perigo das coisas que mais desejamos, aquilo que o nosso coração deseja com intensidade, os nossos sonhos mais ousados, aquilo que nós idealizamos, podem se tornar um falso Deus nas nossas vidas, assim que nós os conquistamos. E semana passada nós falamos sobre 2 ídolos que estão muito presentes nas nossas vidas, que estão escondidos muitas vezes e que a gente vivencia eles ali no dia a dia, muitas vezes sem perceber, que é o ídolo do eu e o ídolo do dinheiro. E esses ídolos precisam ser identificados para serem substituídos pela presença de Jesus. E hoje nós vamos encerrar esta série, falar e conversarmos juntos sobre o fim dos deuses falsos. E eu quero iniciar com uma pergunta para você,
assim como Deus falou comigo, será que é possível realmente? Será que nós temos condições realmente? Será que nós podemos, enfim, erradicar, colocar um fim nos deuses, nos nossos falsos deuses, nos ídolos que estão no nosso coração? Será que é possível mesmo? Como nós podemos fazer e o que devemos fazer para colocar um fim nos ídolos, nos falsos deuses que estão no nosso coração, na nossa mente e nos distanciam de Deus e também uns dos outros, de cumprir o nosso mandamento, de amarmos a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos? Como vimos semana passada, se nós não substituirmos, ou seja, apenas tentarmos arrancar os nossos ídolos do nosso coração, eles voltarão a crescer e fazer parte da nossa vida. Por isso a importância, e é preciso para nós identificarmos e substituí-los na nossa vida com a presença de Jesus. Talvez esse é o primeiro caminho para colocarmos um fim nos nossos ídolos, além daquilo que nós vamos discutir nessa noite. Porque, queridos irmãos e irmãs, de tudo isso que nós estamos conversando nesses domingos e vamos conversar aqui agora, o mais importante para a nossa vida, o mais importante para nós, aquilo que tem que ocupar 100% do nosso coração, da nossa mente, aquilo que tem que ocupar todo o espaço do nosso coração, é tão somente a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas com isso, nós não queremos dizer que Jesus, ao ocupar 100% do nosso coração, a tomar todo o espaço do nosso coração, com isso nós não estamos querendo dizer que a presença de Jesus seja meramente superficial, ou só quando nós estamos precisando de auxílio, de socorro, ou a existência de uma crença genérica nas nossas vidas, ou uma religião, como temos visto por aí. Porque, queridos irmãos e irmãs, de fato nós temos percebido o quê? Temos percebido nos últimos tempos o quanto Jesus virou uma simples crença. Muitas pessoas confessam Jesus como Senhor, no entanto vivem com a vida, com um coração repleta de ídolos e falsos deuses. Por isso nós necessitamos urgentemente de um verdadeiro encontro vivificante com o Senhor Jesus. Precisamos de um reencontro, talvez, com aquele que é o Senhor absoluto das nossas vidas, para que entre o Rei da Glória, para que Ele tome o espaço do nosso coração, para que Ele entre triunfante nas nossas vidas, comandando tudo aquilo que pensamos e aquilo que somos. Ao contrário, nós continuaremos, como o próprio Jesus diz, um povo que confessa a Ele com os lábios, confessa a Ele como Senhor, mas com os lábios, mas o coração está longe. Nós estamos hoje, queridos irmãos e irmãs, diante de um dia muito importante na história da igreja, como lemos no início em Filipenses, como cantamos na segunda música, um dia importante no calendário cristão e na história da igreja. Hoje é o domingo de Ramos, ou a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. E mesmo neste acontecimento, por exemplo, diante dali quando Jesus era exaltado, enquanto as pessoas gritavam, Hosana, eis que vem o Senhor, mesmo neste acontecimento, Jesus, sendo aclamado como Salvador, o Messias, o Rei esperado, também foi rejeitado, e diante desse dia, desse momento ao qual era exaltado, deu-se início à caminhada de humilhação, e ele foi obediente até a morte de cruz. Mas os mesmos que o exaltaram foram os mesmos que rejeitaram. Mas, como eu escrevi numa publicação que está na nossa página sobre o Domingo de Ramos, o triunfo de Jesus não está na entrada de Jerusalém, o triunfo de Jesus não está tampouco na morte dolorosa para o qual ele se dirigiu, mas o triunfo de Jesus está na ressurreição, porque ele vive e reina para sempre, aleluia!
Ele vive e reina ainda absoluto nas nossas vidas. Ele está presente e vivo em nós por meio do Espírito Santo e deve governar por completo a nossa vida, a minha vida e a sua vida, limpando todo o nosso coração e esvaziando o nosso coração de todo e qualquer falso deus, inclusive de nós mesmos. E em Filipenses, como nós lemos no início, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 9 a 11, Paulo vai dizer que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, e tão somente ao nome de Jesus, e não a qualquer outro nome ou coisa, ou falso Deus ou ídolo, mas tão somente ao nome do Senhor Jesus, se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, para que toda língua confesse que Ele é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, para a glória não nossa nem de ninguém, mas para a glória de Deus, o nosso Pai. Por isso, queridos irmãos e irmãs, é tempo de voltarmos a declarar com intensidade que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, que somente Ele é o Rei da glória, o Rei absoluto das nossas vidas, daquilo que somos e pensamos. Jesus Cristo é o Senhor, amém? Talvez uma frase simples, tantas vezes citada e até mesmo copiada, mas uma frase de grande importância. Uma frase que para muitos estudiosos, por exemplo, foi a primeira confissão de fé, de que Jesus Cristo é o Senhor. Não uma pessoa, não uma opinião, não qualquer outra coisa, mas Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Amém? Você pode dizer isso? Que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Amém? Glória a Deus. O conteúdo dessa frase pequena e simples, mas tão edificante para as nossas vidas, de que Jesus Cristo é o Senhor, é uma verdadeira bomba, capaz de detonar e pôr um fim em todos os falsos deuses, em todos os ídolos que ainda estão no nosso coração. Quando ela foi formulada pela primeira vez aqui no texto do apóstolo Paulo, tinha um conteúdo não apenas espiritual, mas verdadeiramente político, revolucionário, pois era uma afronta, se assim podemos dizer, aos poderes constituídos ali na época, como por exemplo ao Império Romano e a César. Porque somente Jesus Cristo é o Senhor. Da mesma forma hoje, queridos irmãos e irmãs, da mesma forma hoje, eu e você, todos nós precisamos destituir todo e qualquer poder, toda e qualquer influência maligna, toda qualquer influência que não venha do Senhor Jesus, porque Ele é o Senhor. Devemos nos destituir de todo e qualquer poder, de toda e qualquer pessoa que permeie mais o nosso coração e a nossa mente, ao invés de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Só assim, queridos irmãos e irmãs, nós vamos colocar um fim nos nossos ídolos. Somente assim nós vamos limpar o nosso coração de toda e qualquer influência, seja de nós mesmos, no ídolo do eu, como a gente viu semana passada, ou qualquer outra influência, como tantas coisas que têm se levantado para tomar o espaço daquele que é o Senhor absoluto das nossas vidas. Mas isso não é tarefa fácil, porque nós somos humanos. O nosso coração, como a gente já viu em outra oportunidade nessa série, o nosso coração ele é
enganoso, ele é uma fábrica de ídolos e a todo tempo tenta nos tirar dos caminhos do Senhor. Isso não é tarefa fácil. Por isso nós precisamos talvez, e aí nós vamos entrar no texto base da nossa meditação de hoje, por isso nós precisamos talvez sempre lembrar e seguir as orientações que estão na palavra de Deus, como por exemplo no texto que nós vamos ler agora, que se encontra na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, do verso 15 ao 17. A Sueli colocou aqui que a transmissão está travando para ela, mas aí está normal, né? Está normal? Sueli, para nós aqui está normal, tá bom? Qualquer coisa você nos avise. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, do verso 15 ao verso de número 17. E aqui talvez uma orientação que a gente precise sempre lembrar, para deixarmos que Jesus continue sendo o Senhor das nossas vidas. Porque diante de um coraçãozinho tão enganoso, muitas vezes nós deixamos de amar a Deus sobre todas as coisas e amamos aquilo e vislumbramos nossos olhos com aquilo que nos distancia do Senhor Jesus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, do verso 15 ao 17, diz assim: Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a nossa soberba, egoísmo, ambição, todas as coisas que nós vemos na nossa sociedade, não procede do Pai, mas procede do mundo. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos numa sociedade, nós temos acompanhado aí, nesse tempo de pandemia, desde o início, já havia antes, mas com a pandemia ficou mais evidente para nós, a era das fake news, né? Como o nosso celular, se a gente não tomar cuidado, a gente cai nas temidas fake news, nas histórias que parecem verídicas e verdadeiras, que tomam espaço no nosso coração, mas que na verdade são mentirosas e não têm sentido algum para nós. E em uma era de fake news, é surpreendente perceber, por exemplo, que o problema não são as mentiras em si, mas o próprio mundo que as ama e as reproduz. Muitas vezes nós estamos tão distantes do Senhor, muitas vezes nós estamos nos entregando tanto às coisas deste mundo, que nós não percebemos aquilo que é mentira, que é fantasia, e muitas vezes propagamos, reproduzimos. Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos num mundo que jaz no maligno, vivemos em um mundo de mentiras, que é organizado e direcionado, separado de Deus. O apóstolo João nos alerta que esse mundo funciona num sistema que talvez poderíamos dizer num sistema anti-Deus, num sistema que nos afasta de Deus, que nos leva a tomar talvez decisões precipitadas e a enxergar fake news, mentiras, como verdade para as nossas vidas. E o apóstolo João diz isso para nós, nos alerta sobre isso, que esse mundo funciona num sistema anti-Deus, que nos leva a tornar os desejos do nosso coração algo que deve ser alcançado a qualquer custo, mesmo que seja mentira, e aí se torna um ídolo e um falso Deus para nós. E a carta de João, ela foi escrita com o propósito de ensinar os cristãos ali a diferenciar o verdadeiro e o falso discípulo de Jesus, para combater, por exemplo, o gnosticismo que crescia ali
nas redondezas. A principal característica de um verdadeiro cristão é o seu desapego ao mundo. E aqui o mundo não é só o cosmos, tudo que existe, mas tudo aquilo que vem para roubar a presença de Jesus nas nossas vidas, aquilo que nos separa do mundo, de Deus. Mundo é aquilo que nós enxergamos, tudo aquilo que está na nossa volta, sejam pessoas, sejam coisas, qualquer coisa que nos distancia da presença de Jesus. E a principal característica então de um verdadeiro cristão é o seu desapego ao mundo, as coisas que separam ele do Senhor. Não ao mundo físico, mas ao modo de pensar separado de Deus, como eu disse, que nos leva então a uma idolatria, a fabricarmos em nosso coração falsos deuses, justamente pelos nossos desejos que nos afastam então da presença de Jesus. E eu quero compartilhar com você rapidamente 2 ensinamentos desse texto, seguindo essa temática de nos esvaziarmos, de declararmos que Jesus Cristo é o Senhor absoluto das nossas vidas, para colocarmos de vez um fim nos falsos deuses, para fecharmos a fábrica de ídolos. E o primeiro ensinamento para nós é que nós precisamos estar no mundo, mas amando a Deus sobre todas as coisas, para que possamos então pôr um fim nos nossos ídolos. O verso 15 do texto que lemos vai dizer: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa frase, queridos irmãos e irmãs, num primeiro momento não deve ser lida, preste atenção, não deve ser lida como uma completa rejeição ao mundo, porque nós estamos neste mundo. E essa frase não deve ser lida, por exemplo, como uma completa rejeição ao mundo em que vivemos. Em vez disso, João nos adverte contra a devoção ao sistema do mundo que nos afasta e que está em oposição a Deus. Pois, como eu disse há pouco, o mundo inteiro jaz no maligno, ou seja, o mundo está sob o controle do maligno e nós devemos ir na contramão deste mundo, não nos afastando, nos fechando na nossa religiosidade, mas em meio a este mundo, exalando a presença daquele que é o Senhor nas nossas vidas, Jesus Cristo de Nazaré. O próprio Senhor Jesus, por exemplo, pediu para o Pai que nós não fôssemos tirados do mundo, mas sim do mal presente nele. O Senhor Jesus disse para o Pai: não os tire do mundo, mas da presença do mal que está no mundo. Se amarmos o mundo e as coisas que nele estão, sua maldade, suas mentiras, João diz que o amor do Pai não estará em nós. Logo nos entregaremos então aos nossos ídolos, que são fabricados em nosso coração, aos desejos da carne, aos desejos dos olhos e à soberba da vida, ao egoísmo, ao Deus do eu, do dinheiro, como vimos na semana passada. Pois o nosso amor ao mundo compromete o nosso amor a Deus. Se amarmos o mundo, o amor de Deus não está em nós. No Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24, por exemplo, o Senhor Jesus nos diz que ninguém pode servir a 2 senhores. Por quê? Porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Se nos entregarmos às paixões deste mundo, aos desejos da carne, aos desejos dos olhos e à soberba da vida, nós vamos nos dedicar a essas coisas. Se deixarmos com que o nosso coração transforme qualquer coisa em um falso Deus, em um ídolo, nós vamos nos dedicar a amar isso e nos afastar de Deus. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 12, por exemplo, nos diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos irmãos e irmãs,
Nós estamos diante de um mundo que jaz no maligno, que nos apresenta uma gama de falsos deuses, de ídolos que podem tomar o espaço do nosso coração. Mas é diante deste mundo, é inseridos neste mundo que eu e você, transformados pela presença do Senhor, que é o Senhor absoluto das nossas vidas, transformando a nossa mente, através da presença do Senhor, que na instrumentalidade do Espírito Santo, quebranta o nosso coração, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, seguindo os seus direcionamentos, seguindo os seus discernimentos na nossa mente, nos esvaziando daquilo que nos afasta dele, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Portanto, se quisermos colocar um fim nos nossos ídolos, o primeiro ensinamento é: devemos estar no mundo, mas amando a Deus. O segundo ensinamento desse texto para nós é que nós precisamos fazer a vontade de Deus, para que possamos colocar um fim nos nossos ídolos. No verso 17, no final do texto, o apóstolo João nos diz: ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo nos apresenta uma aparente e enganosa estabilidade. Os nossos falsos deuses, os nossos ídolos, fornecem para nós e apresentam para nós uma aparente e enganosa estabilidade. A palavra de Deus nos ensina que tudo que está debaixo do sol é vaidade. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Este mundo passa, queridos irmãos e irmãs. Estamos diante de um tempo tão sombrio, tantas vidas sendo ceifadas. Estamos perdendo pessoas queridas e cada vez fica mais difícil viver diante de tanta dor, diante de tanto luto. E o que nós podemos fazer com esse tempo, ou melhor, o que nós estamos fazendo com esse tempo que temos, o que nós estamos fazendo neste mundo, o que nós estamos fazendo aqui, seguindo a vontade de quem? Das pessoas que se colocam diante de nós apresentando verdades infundadas, ou estamos nos preocupando em fazer a vontade de Deus, daquele que é o Senhor absoluto das nossas vidas? O que temos feito com a nossa vida, a quem temos dado valor, a quem temos dado ouvido, por quem temos lutado, pelas pessoas, pelas nossas opiniões ou por aquele que é o Senhor das nossas vidas? Só há uma coisa que permanece para sempre. No livro do profeta Isaías, por exemplo, no capítulo 40, verso 8, o profeta diz que a palavra do Senhor dura para sempre. A palavra do Senhor dura para sempre. Santo Agostinho, por exemplo, em um dos seus sermões sobre esse texto, ele diz o seguinte: agarrem-se em Cristo Jesus, pois Ele se tornou temporal por você, para que você possa se tornar parte da eternidade. Quando nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor, o único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos eternos. E devemos viver como discípulos de Jesus, seguindo a vontade soberana do Senhor sobre nós. Tudo que o mundo valoriza passa. Tudo aquilo que nós muitas vezes deixamos com que os nossos olhos se vislumbram é correr atrás do vento. Mas a palavra de Deus, a vontade de Deus, ela é eterna. Amém? C.S. Lewis diz que tudo que é eterno é eternamente, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Por isso, um relacionamento com Deus, o Deus verdadeiro e único Deus verdadeiro, sempre irá nos confrontar e vai nos libertar dos nossos ídolos deste mundo.
Porque quando nós seguimos a vontade de Deus, quando nós consagramos Jesus como nosso Senhor e declaramos que Ele é o Senhor, nós descobrimos os enganos do nosso coração, para que possamos realizar a sua vontade e viver eternamente. Amém? Eu quero concluir, queridos irmãos e irmãs, fazendo uma pergunta, assim como Deus fez para mim. Diante de tudo que nós conversamos nesses domingos, estamos conversando agora. Será que realmente a nossa percepção do que é idolatria mudou? Será que a nossa percepção daquilo que pode se tornar um ídolo na nossa vida realmente mudou? Será que nós realmente vamos se tornar mais sensíveis e pedir o discernimento e direcionamento de Deus para identificarmos os nossos ídolos e substituí-los pela presença de Jesus? Será que percebemos em algum momento, durante essas meditações, que em nossa vida algo precisa mudar? É preciso fazer essas reflexões. O que eu preciso mudar? O que é um ídolo na minha vida? Precisamos nos colocar diante de Deus, pedir para que Ele mostre e revele para nós através do Espírito Santo. Essas perguntas são importantes, pois a respeito da idolatria, por mais que nós não admitamos, ela está muito presente e é mais comum do que podemos imaginar nas nossas vidas. Os ídolos estão dispostos em cada detalhe da nossa vida. É só perceber, por exemplo, meus irmãos e irmãs, o quanto na maioria das vezes nós escolhemos a nossa própria sabedoria, o nosso próprio jeito de resolver as coisas, a nossa própria reputação, ao invés de buscar a sabedoria e a direção de Deus, dando a Ele a honra devida. É só perceber o quanto muitas vezes nós temos a tendência de tornar os nossos relacionamentos humanos mais influentes e importantes para nós do que o próprio Deus. É só olharmos para a nossa realidade e ver o quanto a opinião se tornou mais importante do que a vida. O quanto o amor de Deus e ao próximo é substituído com facilidade por um egoísmo autoritário, cuja opinião pessoal tem mais valor. É só perceber também o quanto aqueles que por nós são tidos como os nossos inimigos, sejam amigos, líderes religiosos ou até políticos, ou pessoas que trabalham com a gente, que são tidos como inimigos por pensarem diferente ou terem opiniões diferentes, se tornam ídolos nas nossas vidas porque pensam diferente ou agem de maneira diferente ou maneira errada segundo os nossos próprios preconceitos. E eles então se transformam em falsos deuses, pois quando os mesmos nos causam incômodo ou trazem certo perigo para a nossa maneira de viver ou pensar, tomam espaço total da nossa vida, pois ficamos mais preocupados no sentido de que eu preciso vencê-lo, eu preciso combatê-lo, do que defender e evidenciar a causa de Cristo nas nossas vidas. E aí é isso que nós temos percebido nos nossos dias. Existe, pois, alguma esperança? Existe, então, alguma esperança para nós? Sim. É possível que haja então um fim dos nossos ídolos? Sim, e glória a Deus por isso. Nós precisamos tomar posse da presença de Jesus nas nossas vidas, consagrá-lo como Senhor absoluto sobre nós. Como falamos no início, é tempo de voltarmos a declarar com intensidade que Jesus Cristo é o Senhor. Estando no mundo, mas amando a Deus, realizando a sua soberana vontade sobre nós, nos esvaziando de nós mesmos, e assim colocaremos então um fim nos nossos falsos deuses, nos nossos ídolos. E mesmo que eles comecem a aflorar na nossa fábrica de ídolos, nós vamos recorrer àquele que é Senhor absoluto sobre nós.
como igreja hoje, queridos irmãos e irmãs, eu e você, como igreja reunida aí em casa, como igreja viva e eficaz aí onde você está, diante desse cenário de morte que nós vivemos, diante desse cenário de opiniões, desse cenário caótico que nós vivemos, somos chamados a anunciarmos que mesmo em meio às dores deste mundo, há esperança de vida e ela está em Jesus Cristo, amém? Somos chamados a entrar com Jesus nesse mundo, a nos inserirmos nesse mundo como igreja, combatendo toda e qualquer injustiça. Precisamos nos colocar diante de Jesus e nós somos chamados a entrar com Jesus na instrumentalidade do Espírito Santo em nosso mundo caótico, de irmos como igreja hoje reunida em casa ao encontro das agonias de tantas pessoas que têm sofrido o luto, o desemprego e as injustiças nesses dias difíceis, levando através de nós, não as nossas opiniões, não aquilo que nós queremos que os outros façam, mas a palavra do Evangelho, da restauração, da compaixão e da empatia, declarando que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Amém? Eu quero terminar lendo um texto que se encontra em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, que diz assim, um texto conhecido, e que nós precisamos tomar posse diante de tanta dificuldade, diante de tanta coisa que nós temos vivido, para declararmos que Jesus Cristo é o Senhor e vivermos para Ele e por Ele, porque para Ele e por Ele são todas as coisas. Amém? 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz assim: vocês, porém, eu e você, todos nós, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Você crê nisso? Tome posse dessa palavra. A fim de proclamarmos o quê? Proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou da onde? Das trevas. Nos chamou dos nossos falsos ídolos, nos chamou e nos resgatou dos nossos falsos deuses, para proclamarmos as suas virtudes, sendo luz em meio à escuridão que vivemos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, e que na sua infinita bondade e misericórdia Ele nos direcione, nos capacite com discernimento, mas com ousadia, para continuarmos a nossa missão inaugurada por Jesus, para continuarmos a nossa missão de sermos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, proclamando as virtudes, não minhas, não suas, nem de qualquer outra pessoa, mas daquele que é o Senhor das nossas vidas. Que possamos declarar com intensidade, dia após dia, que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você, encerrando a nossa celebração. E depois da nossa oração, nós temos mais uma música para você louvar ao Senhor. E hoje nós temos um agradecimento especial. Hoje a nossa irmã Evanildes, esposa do nosso presbítero emérito Seu Camargo. Falei Manassés porque foi a Zenildes que colocou aqui nos comentários. Nós queremos louvar a Deus, nós queremos agradecer a Deus e engrandecer o nome do Senhor pela vida da dona Evanildes, do Seu Camargo, para que Deus continue sustentando a dona Evanildes. Conversei com o Seu Camargo essa semana, ela está bem fraquinha, ela tem muita tosse, a pneumonia ainda atrapalha bastante ela não consegue se locomover com facilidade. Então ore pela dona Evanildes, coloque Seu Camargo também nas suas orações, e nós louvamos a Deus, porque mesmo em meio às dificuldades, Ele tem sustentado a dona Evanildes. Esses dias o Seu Camargo trouxe aqui uma cesta básica para ajuntar aí com os alimentos que nós temos, e ela veio junto no carro, e mesmo ali de longe conversei com ela, e ela mesmo em meio às dificuldades, mesmo com dificuldade de falar, ela ainda agradecendo ao Senhor e louvando ao Senhor por tudo que Ele tem feito para ela.
Então, isso nos enche de alegria e de esperança. Vermos pessoas tão temerosas, pessoas tão agradecidas a Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Amém? Então nós vamos orar agradecendo a Deus pela dona Evanildes, por mais um ano de vida dela, e também por você e com você, que a sua semana seja repleta de bênçãos, que mesmo em meio às dificuldades, o Senhor Jesus esteja conduzindo você em todas as coisas. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado por esta hora tão preciosa, Pai. Obrigado pela Tua palavra que nos confronta, nos exorta, mas que nos enche de esperança para vencermos as nossas dificuldades, vencermos toda e qualquer artimanha, Senhor, do maligno, vencermos toda e qualquer coisa que se levante como um falso Deus e um ídolo no nosso coração, declarando, Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Obrigado porque através do Teu amor, da Tua graça, através do sofrimento vicário de Jesus, através do sacrifício na cruz, nós temos vida e vida em abundância. Louvado seja o Teu nome, Senhor. E que nós possamos nos conduzir, e que o Teu Espírito Santo nos conduza com sabedoria, com discernimento, Senhor, a continuarmos proclamando as Suas virtudes, vivendo a Sua vontade sobre as nossas vidas. Nós colocamos agora, Pai, de uma maneira especial diante do Teu altar a vida da nossa irmã dona Evanildes, que completa na data de hoje mais um ano de vida, Senhor. Pedimos a Tua bênção, a Tua unção, a Tua proteção, o Teu cuidado. Que o Senhor coloque Tua mão santa, curadora e restauradora sobre a vida da Tua filha, continuando, ó Deus, suprindo todas as necessidades, dando a ela vigor físico e espiritual. O Senhor também abençoe o seu Camargo, Senhor, que ali junto com ela está ali sustentando, ajudando ela em todas as coisas. Que o Senhor também dê força ao Teu filho em nome de Jesus. Obrigado pela vida dos nossos irmãos. Que o Senhor continue sustentando eles, ó Deus. Te louvamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana debaixo da Tua graça, do Teu amor, e que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a tantas mentiras, a tantas coisas que nós presenciamos no nosso mundo, na nossa sociedade onde vivemos, mesmo em meio a tantas opiniões e discussões, Senhor, nós nos preocupemos, em primeiro lugar, a cumprirmos e vivenciarmos a Sua santa e soberana vontade, nos inserindo nesse mundo como proclamadores da luz, como proclamadores de esperança, como proclamadores de igualdade, de justiça, Senhor, levando a Tua palavra através de nós e por meio de nós. Que não nos entreguemos aos nossos ídolos, aos nossos falsos deuses ou qualquer outra coisa que se apresente diante de nós, mas que possamos declarar dia a dia que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor fará. Nos dê um restinho de noite abençoado debaixo da Tua proteção. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Recebe a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Recebeis a bênção e depois da bênção nós temos ainda mais um louvor para você louvar ao Senhor aí, tá bom? E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo estejam com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe você. Até quarta-feira, às 20 horas. E durante essa semana, nós vamos compartilhar com você as devocionais. Tire um tempinho na presença do Senhor, para que Ele continue sendo o Senhor absoluto nas nossas vidas. Amém? Um abraço. Me dê sua paz, o vento cessará ao ouvir te chamar. Voz domina céus e mar, a tempestade em mim ao te ouvir acalmará.
Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, és o ar em meus pulmões, me chama a levantar outra vez. Louvarei Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, 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 as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, o teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinará. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, 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 as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, o teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinará. Não há outro nome igual. O teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus.